Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. O lindo interior de São Paulo, é ali que tudo começa. A cidade também é espetacular, maravilhosa. Eu tenho que falar de Fernandópolis. Nossa, eu tenho um carinho por essa cidade. Vivíamos lá. A minha mãe, Dona Hilda, meu pai, Seu Tenório, minha irmã, a Linda, e eu, o Carlos. Carlos Alberto, o nome mais antigo, né? Carlos Alberto foi uma homenagem, inclusive, a um tio, irmão de meu pai. Eu recebi esse nome, Carlos Alberto. Eu até, na época de escola, eu inventava, falava que é homenagem àquele jogador da seleção brasileira, que foi o Capita, o capitão da Copa de 70. Eu dizia que era em homenagem a ele. Éramos o que se podia chamar de uma família feliz. E aquele era um momento ainda mais especial. Afinal, a minha família iria concretizar um sonho. Teríamos a nossa própria casa. A vida inteira, coitadinhos, meus pais pagavam aluguel. Mas com as economias do papai, mais ainda, o fundo de garantia e um empréstimo que sairia pelo banco, finalmente, a nossa casa seria comprada. Era um bom bairro lá de Fernandópolis. E terra boa. Uma casa fora encontrada. A casa de acordo com o que meu pai e minha mãe estavam sonhando e podiam pagar. Era uma casa boa. 3 dormitórios, uma boa garagem, um terreno legal. E o preço estava ótimo, estava convidativo. É que o casal que vivia na casa estava se separando. O marido estava se mudando para São José do Rio Preto. E a mulher dele ficaria por lá em Fernandópolis. Mas a casa precisava ser vendida para que fosse feita a partilha. Meus pais fecharam o negócio. Mais propriamente falando, meu pai. Ele deu o sinal e garantiu o negócio. Num prazo de 30 dias, ele faria o restante do pagamento e todos da família tomariam posse do imóvel. Ele, meu pai, estava radiante, a minha mãe também. Comigo e a minha irmã não era diferente. Afinal, esse era o sonho, não de um, mas da família toda. Mas veja que coisa. Quando a coisa tem que acontecer, não tem jeito, né? Veja que coisa. No dia seguinte, após o meu pai ter tentado o sinal de garantia de compra, o banco, por onde sairia o empréstimo, chamou o meu pai lá para uma conversa. Havia um problema. O empréstimo que já estava aprovado, de repente, entrou areia. Não ia dar certo. Meu pai ficou louco. O meu pai sempre foi daquelas pessoas corretíssimas. Ele tinha tido antes a garantia do gerente do banco de que o empréstimo era certo, era garantido. Por isso que ele deu o sinal na compra da casa. Olha, meu pai ficou tão nervoso. Ele perdeu tanta cabeça que ele partiu para agressão física contra o gerente da agência bancária lá em Fernandópolis. Teve que ser contido. E os vigias do banco cometeram uma baita de uma irregularidade. Algemaram meu pai, como se papai fosse um bandido. Eles, os vigias, agiram como se tivessem poder de polícia. Algemaram meu pai dentro do banco. E de acordo com testemunhas,
Meu pai urrava de nervoso quando ele se viu algemado, e nem era para menos. E para piorar a situação, os vigias chamaram a polícia. E meu pai foi conduzido até a delegacia. Quando o delegado ficou sabendo da arbitrariedade dos vigias do banco contra o meu pai, o delegado o soltou imediatamente e até pediu desculpas para o meu pai. O delegado testemunhou o estado emocional do meu pai. Meu pai estava um farrapo humano. Meu pai estava destruído. E foi assim, destruído, que o meu pai saiu da delegacia. Lá fora, na delegacia, ele caminhou-se tanto uns 20 metros pela calçada e caiu. Meu pai sofreu um infarto fulminante. Olha, não teve tempo para qualquer tipo de socorro. Meu pai, quando caiu com a mão no peito, se urinou, defecou, tamanha a sua dor no peito, e teve morte instantânea. Meu pai caiu morto. A verdade é essa. Meu pai caiu morto, foi fulminante. A compra da casa, antes a festa, antes a comemoração, antes a alegria, de repente, agora terminava em tragédia. Você vê o que é a vida. O que era motivo de felicidade para uma família inteira, de repente se torna o motivo de tristeza dessa mesma família. E eu, aos 20 anos de idade, perdi o meu pai de maneira tão trágica. Fiquei arrasado, como arrasadas ficaram a minha mãe e a minha irmã. Minha mãe ficou viúva com 39 anos de idade, praticamente uma moça ainda. 39 anos. A minha irmã sem o pai aos 15. Olha, foi uma fase dificílima para toda a família. E eu, aos 20 anos de idade, de repente, eu passei a chefiar a minha família. Ganhei aquela responsabilidade, foi com ela a responsabilidade que, a pedido da minha mãe, eu fui tentar reaver o dinheiro do sinal do negócio da casa. Era uma quantidade de dinheiro até boa que meu pai tinha dado como sinal da casa, porque a compra era certa. E foi assim, nessa tentativa de reaver o dinheiro do sinal, que eu conheci a Cláudia. Quem era a Cláudia que surge pela primeira vez na minha história? A Cláudia, ela era a dona da casa, a mulher que estava se separando do marido e que, portanto, estava vendendo a casa. Eu fui conversar com ela, explicar para ela tudo que tinha acontecido com o meu pai e que o dinheiro que ele havia dado para garantir a compra do imóvel agora ia fazer grande falta para a família. A Cláudia, nossa, ela foi super receptiva comigo. Me tratou muito bem, foi gentil, educada. Disse, olha, da minha parte, Carlos, da minha parte, problema zero, problema resolvido. Mas eu vou ter que conversar com o advogado, né? Porque é ele que está cuidando desses documentos, dessa papelada toda. E, obviamente, eu vou ter que conversar com meu ex-marido. Esses dois últimos deram muito trabalho. Mas deram muito trabalho mesmo. Mas a Cláudia, que era uma pessoa extremamente correta, honesta, ela entrou na briga por mim, sabe? Sabe quando a pessoa entra para te defender? Ela via a minha honestidade, a minha sinceridade e tudo que eu tinha sofrido. Ela entrou na briga por mim. Fez que fez, até que ela conseguiu o dinheiro daquele sinal da compra do meu pai de volta. Só que isso demorou um tempo. Foi uma coisa até que se arrastou por mais ou menos uns 30, 40 dias. E durante todo esse tempo eu fiquei muito em contato com a Cláudia. E isso serviu para que eu e a Cláudia, nós nos aproximássemos, nos afinássemos, ficássemos amigos.
E como eu estava tão carente e tão abalado com a perda do meu pai, a Cláudia, ela foi ocupando esse espaço, sabe? Ela foi me passando aquela força, aquele carinho. Ela era uma mulher extremamente sensível e depois inteligentíssima. Ela gostava de ler. Ela tinha uma biblioteca de livros na casa dela. Me recomendava leituras, comentava sobre alguma poesia que ela tinha lido. Ela gostava de ler, de escrever. Ela tinha o dom da palavra. Além de ser muito bem informada, ela tinha o dom da palavra. E ela sabia como colocar uma palavra após outra. Sabia falar comigo. Fez também amizade com a minha mãe, fez amizade com a minha irmã. De repente começou a frequentar a minha casa. A amizade cresceu, num tanto, ainda mais com a solução do problema lá do dinheiro, do sinal. Ela começou a frequentar a minha casa, a amizade cresceu. Um dia, quando voltávamos da festa de aniversário de uma amiga dela, eu e ela estávamos no carro dela. De repente, ela parou o carro em frente à minha casa, olhou bem fundo nos meus olhos e não foram necessárias as palavras. Bastou que houvesse o olhar, retribuir a ternura dos seus olhos e até mesmo a profundidade daquele olhar. E trocamos ali o nosso primeiro beijo. Foi o primeiro beijo. Estávamos apaixonados um pelo outro. Apaixonados um pelo outro. No dia do nosso primeiro beijo, fazia 4 meses que nós tínhamos nos conhecido. 4 meses. Mas é que a gente se conheceu no momento, sabe? Eu queria que você parasse para prestar atenção nisso. A gente se conheceu num momento de profunda carência. Eu, chocado com a perda do meu pai, ainda sentindo na pele, na carne, no profundo, o fim do meu pai tão trágico. E ela, a Cláudia, vivia o fim de um casamento. Tá, não havia mais amor, mas ainda assim, uma separação é sempre tão difícil de ser enfrentada. Então havia um buraco, havia um vazio no meu coração e havia um buraco no coração dela, Cláudia. E de repente, nós fomos a solução um do outro. Dá para entender? A gente surgiu como ela sendo o meu remédio e eu sendo o remédio dela. Um que completou o outro. Seríamos felizes? Daria certo? Eu vou apontar um problema em instantes. Eu vou apontar um problema que poderia realmente atrapalhar toda a nossa felicidade. Prepara o seu coração. Mas qual era o problema? A Cláudia era mais velha que eu. A Cláudia, ela não era apenas mais velha do que eu. Ela era mais velha do que a minha mãe. A Cláudia tinha 42 anos de idade. Eu já disse. A minha mãe, quando ficou viúva, tinha 39. Já tinha feito 40 agora. Mas ela era pouco mais de 2 anos mais velha que a minha mãe. A Cláudia, diante dessa questão, ela começou a dar importância a essa questão. Ela até tentou sufocar o que ela sentia por mim, sabe? 42 anos, eu 20.
Eu estava prestes a completar 21, tudo bem, mas a diferença era essa. Ela 42, eu 20. Então, a Cláudia, mesmo após aquele beijo, e da gente ter descoberto que um curava o outro, um supria a necessidade do outro, um completava o outro, nós começamos a entender, quer dizer, nós não, ela começou a entender que era melhor não existir nada entre nós dali para frente. Ela sabia, pela sua experiência, pela sua vivência, eu era só um garoto de 20 anos, mas ela sabia que ela teria que enfrentar muitos preconceitos. Mas eu pergunto, quem é capaz de aprisionar uma paixão? Quem é capaz de aprisionar um amor? Não, nem ela. Mesmo com a sua capacidade, mesmo com a sua experiência. Se ela não foi capaz, muito menos eu. Passamos a viver um caso de amor. Por enquanto, naquele instante, naquele momento, às escondidas. Algo bonito, algo consistente, algo forte, algo verdadeiro. Mas ela pedia: Carlos, eu não estou preparada. Eu tenho certeza que eu vou ter que enfrentar muita opinião contrária. A sociedade jamais vai aprovar. A sua mãe, meu Deus, quando a sua mãe souber, quando ela imaginar, eu acho que a sua mãe vai ser a grande oponente do nosso amor. Ela tinha medo. Muito medo do que as outras pessoas iriam dizer. E aquela coisa dela ser mais velha que a minha mãe. Tudo bem, 2 anos, mas era mais velha. 2 anos e um pouquinho, mas era mais velha. Então ela entendia, achava melhor que se houvesse alguma coisa entre nós, como já estava vendo, que ficasse em segredo, entre 4 paredes. Ela não era boba. Ela sabia o que estava falando. Ela sabia das coisas. Vivida do alto dos seus 42 anos de idade, ela pressentia que seria uma barra à opinião de terceiros. Era impressionante pelo outro lado como nós nos completávamos. Sintonia fina, sintonia perfeita entre mim e ela, entre nós dois. Era o relacionamento perfeito. Quando conversávamos, ela sabia conduzir o papo e o tornava sempre uma conversa interessante. Sabia variar os assuntos. Nada com ela era maçante. E na hora do sexo, então. Era de puro êxtase, prazer. Eu provava em sua cama o que se pode chamar de verdadeiro êxtase. Era tão diferente de tudo que eu já havia experimentado até aqueles meus 20 anos. Quanta coisa eu comecei a aprender com aquela mulher madura, com aquela mulher de verdade, com aquela mulher que me completava e que me fazia sentir mais homem. Ela tinha esse poder e essa capacidade de me fazer me sentir mais homem. Eu fui ficando por isso cada dia mais vidrado na Cláudia. Dá para dizer que eu me sentia ainda mais apaixonado por ela do que ela por mim. Às vezes eu me questionava nisso. Eu sentia que a grandeza do meu amor em relação a ela ainda fosse maior do que o amor dela em relação à minha pessoa. Eu podia fazer esse tipo de afirmação, de tanto que eu dependia dela. Talvez eu tivesse encontrado aqui a palavra correta. Dependia dela, mas não era um depender doentio. Porque às vezes a pessoa depende de uma outra de uma maneira doentia, de uma maneira que faz mal, de maneira que só a outra cura. Não era assim.
Eu gostava dessa dependência. Era uma dependência que completava, que somava, que agregava. A palavra é essa. A Cláudia agregava em mim muita coisa, predicados, muitos predicados, muitas qualidades. Era isso. Eu não conseguia ficar longe dela. Sabe, ela preenchia aquele vazio que havia ficado com o passamento repentino do meu pai. Eu não sei, do ponto de vista teórico, eu tentava explicar assim. Ela chegou na hora certa. Era simples. É uma explicação até tola. Mas compreendam, eu só tinha 20 anos. É tola a explicação, mas ao mesmo tempo dizia tudo. Ela chegou na hora certa. A pessoa que chegou na minha vida na hora certa. E ela dizia, de seu turno, que eu havia chegado na vida dela também na hora certa. E aquela coisa do nosso amor às escondidas vai crescendo. E de repente nós já estávamos há 2 anos vivendo esse amor, esse caso de amor espetacular, sincero. Havia uma pessoa a qual a Cláudia temia, e ela tinha toda a razão para temer. Minha mãe. Minha mãe. Quando a minha mãe desconfiou de tudo que havia entre nós, naquela noite de sexta-feira, perdeu a cabeça, minha mãe. Quis nos surpreender. Estávamos eu e Cláudia na sua casa, na mesma, inclusive ela continuou na mesma casa, aquela que nós iríamos comprar. Aconteceu que ela conseguiu o dinheiro da parte do marido e ela resolveu ficar com a casa. Esse é um detalhe importante que eu digo aqui, porque de certa forma aquela casa fazia parte da nossa história. A casa começou a fazer parte da nossa história. Então, tocada por todas as circunstâncias, por tudo que aconteceu, ela preferiu comprar a parte do marido. Fez lá um acordo, pagou o que o marido queria, mandou dinheiro para São José do Rio Preto e fechou o negócio. Ela ficou com a casa. Então a casa onde eu estava com a Cláudia era exatamente a mesma casa que compraríamos, na mesma casa, que seria da minha família se o negócio tivesse dado certo. Infelizmente aconteceu o que aconteceu. Mais precisamente ainda, não estávamos só na casa, estávamos na cama. Quando a minha mãe irrompeu, ela havia pego uma cópia da chave que ficava comigo, eu tinha uma cópia da chave da casa. A minha mãe pegou essa cópia da chave que ficava comigo e invadiu a casa da Cláudia e nos encontrou nus, como tínhamos nascidos, eu e Cláudia. Ela abriu de maneira sorrateira a porta, entrou em ponta de dedos, de pés, e quando nos viu naquele quarto fazendo as coisas que estávamos fazendo, a minha mãe simplesmente fez um escândalo. Você não tem vergonha na cara não, Cláudia? Você é mais velha que eu! Ei! Você é mais velha que eu com meu filho! Você não tem vergonha na cara não? Eu posso te chamar de velha sem vergonha, tá? Você não tem vergonha na cara? Se veste, Carlos! Se veste, Carlos! Não fica assim perto de mim! Você é mais velha que eu, Cláudia! Que coisa ridícula! Uma velha que não se enxerga. Ela que vá procurar sua turma. Meu filho é apenas um menino. Meu filho é só um menino perto dela. Ela é mais velha que eu, gente. Enquanto eu tentava acalmar minha mãe, a Cláudia simplesmente pedia que eu me vestisse e saísse de lá. Foi o que eu acabei fazendo.
puxei a minha mãe para que ela fosse embora comigo. Foi nesse dia, sabe, que eu fui compreender. Nesse dia que eu fui entender o porquê que a Cláudia queria que tudo fosse escondido entre nós dois. A oposição das pessoas seria imensa. E aquela pessoa que ela mais temia era de fato a pessoa a ser temida, a minha mãe. A minha mãe, que jogou na cara da Cláudia: você é mais velha que eu. Foi a partir dessa data que a minha mãe caiu doente. Olha, sinceramente, eu não posso fazer uma acusação da qual eu jamais tive prova, mas eu vou falar aqui de uma desconfiança. Eu acho que a minha mãe... Desculpa, eu acho que a minha mãe se fingiu de doente. Se fingiu de doente. Eu só sei que havia resultado físico, mas depois eu conversando com o médico, ele explicou que isso é possível. Às vezes a pessoa se finge de fato doente e tem respostas físicas daquele mal que ela finge possuir. A minha mãe começou a emagrecer. E foi a partir daí que ela, se fingindo doente, exigia a minha presença. Fez contato com uma irmã dela, moradora na cidade de São Paulo, e acertou a nossa ida para a capital paulista. Eu não queria vir, mas a Cláudia, a própria Cláudia, me aconselhou: Carlos, vá, Carlos, vai ser melhor assim. A sua mãe, ela precisa de você. Nós temos tempo. E depois, você tem que entender, foi um golpe muito difícil para tua mãe. Se foi terrível para você ter perdido o teu pai, para tua mãe também o foi. Ela precisa de você nesse instante, nesse momento. Tá, mas o meu pai morreu já tem mais de 2 anos. Ela parecia tão melhor e tão recuperada, de repente agora sim. Exato. É a cabeça humana. A gente nunca fica curado totalmente desse tipo de tragédia. Vai e volta. Voltou para sua mãe e voltou com um peso muito grande, porque ela sente, é errado pensar assim, mas ela sente que ela está perdendo você também para mim. E nesse caso, eu vou abrir o jogo com você, Carlos. Nesse caso, ela sente realmente perdendo você para mim, até como filho, porque ela é mais nova que eu, queira que não. Ela tem 2 anos menos do que eu. Então ela sente que eu tô querendo roubar você como filho dela. E ela já perdeu o marido. Ela tá precisando de você. É um tempo. Tudo vai se resolver depois. Confie em mim. Mas vá. A sua mãe precisa de você. Nós teremos esse tempo. Cláudia, eu só vou fazer isso porque você está me falando dessa forma, me pedindo desse jeito. Mas não é minha vontade. Saiba que não é o meu desejo. Acompanhei a minha mãe na vinda da família para São Paulo. Mas a saudade que eu sentia, de vez em quando, mesmo brigando com a minha mãe, eu pegava um ônibus em São Paulo e voltava a Fernandópolis para ver a minha amada. Lá, com a Cláudia, tudo era tão maravilhoso. Pena que eu sempre tinha que partir. Eu havia arrumado um bom emprego aqui. A minha tia, a irmã da minha mãe, ela era influente. Ela tinha um amigo dono de uma empresa. E através desse amigo eu consegui um bom emprego por aqui. Entrei para completar uma coisa que eu tinha iniciado, a faculdade. Cláudia me amava. Eu sei que ela me amava. Mas me amava
tanto que ela é capaz de conselhos assim. Carlos, olha, acho bacana quando você vem aqui a Fernandópolis, a gente se encontra. Mas não vai dar certo entre mim e você. Se dê outras oportunidades. O que você está falando, Cláudia? Eu quero que você conheça, sim, outras mulheres. Gente da sua idade. Gente moça como você. Sua mãe tem razão. Eu sou muito velho para você. Sua mãe tem razão. E não tem como a gente mudar isso. Eu sou mais velho que ela. Você precisa se dar a oportunidade de conhecer alguém de uma idade compatível à tua. Namorar de um jeito normal. De repente casar. Ter filhos. Nem isso eu posso te dar. Além de eu ter feito laqueadura, eu não tenho mais idade para isso. Por favor, pelo menos me prometa que você vai tentar. Que você não vai se esconder da vida e dessas oportunidades da vida. Como é que eu posso te prometer uma coisa dessas, Cláudio? Você me aconselhando a conhecer outras pessoas, outras mulheres. Como é que eu posso te prometer? Por favor, eu não quero que você se obrigue a nada, Carlos. Mas eu quero apenas que você me prometa que se dará a oportunidade de que se acontecer, você não vai impedir. Eu argumentei, ainda fiquei bravo com ela. Mas com aquilo na cabeça, voltei para São Paulo. Sentia que ela me evitava. Nas vezes que eu procurava o contato com ela em Fernandópolis, à época, da forma como era possível, ela evitava. Quando eu dizia que eu estava de viagem para lá, ela arrumava uma viagem para si. Começou a fazer viagens de turismo. Lá ela fez amizade com uma pessoa que organizava excursões e começou a sair em excursões. Chegou a inventar mesmo que estava conhecendo uma outra pessoa. Eu me permiti um envolvimento com uma colega de faculdade, moça bonita, da mesma idade que eu, mas não era a mesma coisa. Exatamente por isso, querendo encontrar alguém, eu fui saindo com outras e mais outras. Numa tentativa desesperada, procurei até sair também com uma mulher mais velha que eu, sabe? Para ver se essa era a questão. De repente, eu gosto de mulheres mais velhas. Não era isso. Não era. Ninguém era igual a Cláudia. Ninguém. Nenhuma das minhas aventuras eu escondi dela. Nenhuma. Até que ela me mandou aquela carta. Tão linda a carta, que eu reproduzo aqui um trecho da carta que ela me mandou. Diz assim: Carlos, a vida é uma estrada. Eu caminhei, caí, me levantei e cheguei onde eu estou. Você, Carlos, caminhou apenas um caminho, um trecho dela. Deu um salto quase mortal para me alcançar. Conseguiu e ficou ao meu lado todo esse tempo. Você deve se lembrar de quantas dificuldades já enfrentamos. Quantas vezes foi muito difícil para mim entender você. Quantas vezes você tentou, mas não conseguiu me entender e apenas concordou para não me perder em definitivo. O que faltou a você foi a caminhada longa que eu fiz. Você pulou.
você deu o tal do salto. Não é apenas questão de maturidade, Carlos, mas a impossibilidade de assimilar aquilo que você não viveu ainda. E eu não posso cobrar de você. Eu olho para trás e vejo uma estrada a se perder de vista, com muitas curvas, pedras, e eu não consigo ver você. Eu percebi o meu erro, Carlos. Eu não tenho o direito de impedir a sua caminhada normal, a sua caminhada normal que vai te conduzir para a maturidade. Cada etapa da vida tem a sua importância. E você, Carlos, você está pulando essas etapas. Não vai te fazer bem, vai te fazer falta no momento da vida. Eu sei, você tentou se relacionar com outras mulheres. Todas elas foram reprovadas. É que você quer encontrar em mulheres jovens a minha experiência. Você quer encontrar nas mulheres meninas jovens ainda tudo que eu vivi, e é impossível. Os anos de janela que eu tenho e que elas não têm, terão um dia. Carlos, você quer saber? Eu acho que a tua mãe tem razão. Uma vez a tua mãe comentou com uma vizinha aqui de Fernandópolis que você nunca me amou. A sua mãe disse que você se acostumou a mim. É isso. Você se acostumou a mim. E eu quero ficar na sua história. Inclua o meu nome em todas as vezes que for falar sobre as pessoas que te amaram, porque eu sou uma delas e não te esquecerei. Sei que o que sentiu e ainda sente por mim é muito bonito, lindo até. Mas eu quero terminar. Essa expressão, não se assuste, é do meu tempo. Até nisso, às vezes, eu sou obrigado a forçar uma barra, porque eu uso expressões do meu tempo. Assim que a gente falava, quando queria encerrar um relacionamento, a gente dizia, terminar. Eu quero terminar. E talvez seja a melhor expressão, porque quando a gente termina, acaba mesmo. Eu quero terminar. Ou melhor, deixar continuar. Eu aqui, em Fernandópolis, você aí, em São Paulo. Sem adeus. Mas também sem mais encontros. Chega. Se um dia, Carlos, o destino fizer com que nós nos cruzemos, sorriremos um para o outro. E em nossa troca de olhares, ficará a história de tudo o que nós fomos. Siga a sua vida. Seja feliz. Eu vou seguir a minha. A carta era o fim. A carta era o fim. Eu primeiro amassei aquele papel da carta. Mas eu não rasguei, apenas eu amassei assim o papel da carta. Cheguei a atirá-lo contra o chão. Depois me arrependi e fui abrindo o papel para reler. Aliás, reli eu não sei quantas vezes aquela carta. Liguei para ela em Fernandópolis. Ela via meu número no Bina. Antigamente havia o Bina. Lembra do Bina? Ela deixava o telefone tocar sem atender. Com sua experiência, sabia que não havia mais o que ser dito. Ainda liguei mais umas 10 vezes. Ela não me atendeu em nenhuma. A ficha caiu. Era melhor assim. A vida seguiu. Regiane estava tão próxima,
era uma pessoa doce, bacana. Nunca tive pela Regiane, mas nem 1/3 dos sentimentos que eu tinha por ela, Cláudia. Mas dizem que mesmo assim se vive. Quanta gente está me ouvindo? Quanta gente está me escutando? E se for honesta, se for sincera, vai concordar comigo. Quantas vezes nós nos casamos com uma pessoa que nós não amamos da mesma forma de que amamos alguém no passado? Será que eu sou o único? Eu estou deixando essa pergunta aqui para que você responda depois nos comentários. Será que sou o único? Sou o único. Eu não amava a Regiane da mesma forma, mas nem 1/3, mas me casei com ela. Tivemos um casal de filhos. O tempo correu. Passou. Não deu certo. Com a Regiane não deu certo. E não foi nem porque eu quis terminar. Como usou a expressão a Cláudia, foi a Regiane. Um dia, a Regiane sentiu que não recebia de mim o amor que ela merecia sentir e merecia receber. Eu quero o divórcio. Carlos, eu quero o divórcio. Ela estava certa. Tínhamos os filhos. Construímos uma história. Foi bonito. Revisitei meu coração, aliás, mais uma vez. Reli a carta mais uma vez. Pensei, quer saber? Eu vou a Fernandópolis. Eu vou atrás da Cláudia. Eu vou atrás da Cláudia. Oi, Cláudia. Sou eu, é. Eu quem? O Carlinhos. Juro. Eu também. Sim, é. Tenho. É um casal de filhos. Eu me separei. Não deu certo. Não me cobra isso. É a vida. Você também um dia se separou. É o mesmo motivo, com certeza. Queria te ver. Como? Eu agora passo a transcrever o que dizia a Cláudia do outro lado da linha. Carlinhos, acorda. Carlinhos, eu sou uma velha. Carlinhos, eu tô com 61 anos. Eu só tô com o cabelo preto porque toda semana eu pinto. Eu não posso deixar passar uma semana, senão as raízes ficam todas brancas. Se eu permitisse, meu cabelo estaria branquinho, Carlinhos. Você tá louco? Não. A pele é de uma mulher de 61. A barriga de uma mulher de 61. Você tá louco? Os meus seios são de uma mulher de 61. Doido. Não, você tá doido. Tá. Você tem 39. A flor da idade. 39. Você é um rapaz. Por isso que eu não quis ficar com você naquela época. Porque eu tinha certeza que ia chegar esse momento, Carlinhos, que eu ia ter 61 e você 39. Não.
Não, eu não tenho coragem de me encontrar com você. Não vou. Não, eu não vou. Como? Você reservou em Rio Preto? Mas você está em Rio Preto ou está em Fernandópolis? Ah, você já está em Rio Preto? Como chama o restaurante? Vou com uma condição. Vou com uma condição, Carlinhos. Que você me prometa que você vai se preparar para ver uma senhora de 61 anos. Você sabe o que é isso? A tua mãe é mais nova. Não, a tua mãe não vale. A tua mãe está com 59 pelas minhas contas. 61. Você se prepara? Tá. Você é louco. É bom que eu vá. Pelo menos você tira de vez da tua cabeça. Do coração? Sei lá. No coração eu acho que você vai ficar sempre. E eu também no seu. Vou. Se preparou? Vai chegar uma senhora de 61 anos, tá? Não vai chegar nenhuma mocinha, tá bom? Ok. As cidades são próximas. Eu tinha feito a ligação no momento estratégico. Era de tarde quando eu liguei. Por volta de 4 da tarde. 7 da noite no restaurante combinado. Eu vi quando ela desceu do carro. Tinha um sorriso tímido, envergonhada. Envergonhada dos 61 anos que ela possuía. Vergonha de quê? Fui ao encontro dela. Cláudio? Carlinhos? Posso te abraçar? Deve. Deve. O abraço mais significativo da minha vida. O mais sincero, real, verdadeiro. O mais cheio de amor. Tivemos um jantar lindo, com muita timidez no início por parte dela. Mas depois que eu segurei na mão dela e disse: eu te amo, Cláudia. Ela falou: repete, que eu não acredito. Eu te amo. Te amo. 1 milhão de vezes eu te amo. Eu não queria perder mais nenhum segundo. Voltei a Fernandópolis. Surpresa, naquela mesma casa. Era o destino, eu teria que morar lá. Ela recebe com todo amor e carinho durante anos a fio meus filhos. A minha mãe ficou doida. A minha mãe ficou maluca por um período. Pelos motivos que eu nem quero repetir aqui. Todos já sabem. Passamos mais 16 anos juntos. Aos 77 anos. O amor da minha vida
não resistiu a um tumor maligno, terrível, e se foi. Foi mais um duríssimo golpe da vida. Mas, olhando-a no caixão, o quanto eu agradeci por aqueles 16 anos da mais profunda e verdadeira felicidade, porque não pode ter havido no mundo casal que fosse mais feliz do que o Carlinhos, eu e ela, Cláudia. A minha mãe foi ao velório. A minha mãe foi ao velório. Eu não conversei com a minha mãe num primeiro momento. Eu estava magoado com ela. Mas eu vi quando a minha mãe, na despedida, se aproximou do caixão. E escutei quando a minha mãe falou para ela: me perdoa, Cláudia. Me perdoa. Se eu soubesse que você ia dar esse sentido de vida pro meu filho e receber os filhos dele da maneira como você recebeu, com esse carinho, com esse amor, e fazer dele o homem mais feliz dessa vida, eu jamais teria lutado contra o amor de vocês. Me perdoa, Cláudia, 1000 vezes me perdoa. Aí eu não resisti, abracei a minha mãe e eu disse para ela, eu nem sei se fiz bem, mas eu disse para ela: mãe, ela não pode responder agora, mas eu tenho certeza que, tendo o coração que ela sempre teve, está perdoando a senhora. Está perdoando. Assim eu chego a esse ponto da minha história que não terminou. Para que você reflita, comente aqui nesse canal. Eu quero teu comentário. Será muito importante. E pode ter certeza absoluta que a minha mãe, que é muito fã do Paulinho Boa Pessoa, também vai ler os comentários. Se alguém quiser mandar algum recadinho para ela, por favor, só peço uma gentileza, que dentro do respeito, pode mandar um recadinho para ela. Ela vai ler. Quero pedir mais. Por favor, um gesto tão simples para você, mas de tão rico significado para o canal. Se inscreva no canal. Se inscreva. Vai fortalecer o canal a partir de agora.